Graça e paz, meus irmãos. É muito agradável estarmos na casa do Senhor, adorando e servindo ao nosso Deus. E eu acho que você concorda comigo com isso também, né? Deus nos dá essa alegria, esse privilégio de, com nossas famílias, aqueles que Deus dá essa graça, né, de estar com suas famílias, mas também aqueles que não têm esse privilégio de estar aqui, ainda que não com a sua família completa, mas também tendo esse privilégio, essa alegria de juntos adorarmos ao nosso Deus. Então, aleluia e amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Na sequência das nossas exposições, Filipenses capítulo 3, no versículo 17, eu irei ler o versículo 17 e peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós iremos desenvolver na sequência, na nossa pregação, nos versículos seguintes. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Acompanhe na sua Bíblia e depois eu vou pedir para você ler comigo. Paulo diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Leiamos juntos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje nessa mensagem sobre um princípio que é ensinado aqui nesse texto, mas que não é falado muito. Podemos até dizer que essa também é uma doutrina bíblica que nós precisamos aprender e que precisamos, atentos, colocar em prática no nosso dia a dia. Eu quero falar com você sobre a prática da imitação. A prática da imitação que aumenta a nossa consagração a Deus. A palavra consagração temos falado bastante esse ano porque tem a ver com o tema da nossa igreja para este ano. E estamos desenvolvendo esse tema para que nós, como cristãos, tenhamos as nossas vidas cada vez mais consagradas ao Senhor. E eu quero dizer para os irmãos, com base nesse texto aqui, que o princípio da imitação é uma ferramenta que Deus nos dá, que nos auxilia, que aumenta, que favorece a nossa consagração ao Senhor, a nossa vida de consagração a Deus, nos consagrarmos ao Senhor cada dia mais. Então, guarde no seu coração, na sua mente esse tema. A prática da imitação aumenta a nossa consagração. Pastor, o que é a imitação? A palavra imitação é muito simples da gente compreender. Nós fazemos isso praticamente todos os dias. Aqui, nas cartas de Paulo, ele vai falar pelo menos uma meia dúzia de vezes sobre esse princípio da imitação. E a gente vai encontrar esse ensinamento nas cartas de Paulo e também no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, também fala sobre a imitação. A palavra imitação vem de uma palavra também conhecida nossa, que é mímica. E essa também você deve conhecer. O que significa mímica? A mesma coisa, é imitar alguém. Fazer uma mímica é imitar alguém. Portanto, a prática da imitação também é imitar alguém. E você faz isso o tempo todo. Nós imitamos pessoas à nossa volta desde criança.
Desde pequeninos, a gente vem fazendo isso e a gente faz naturalmente, muitas vezes até sem perceber. Quando nos damos conta, nós estamos imitando uma pessoa, imitando alguém. Quando criança, as crianças costumam imitar os seus pais. Às vezes por brincadeira, às vezes porque de fato chama a atenção da criança, uma atitude ou outra do pai ou da mãe ali, mas a gente vai crescendo e a gente passa a imitar os nossos amigos. E ainda depois de adulto, a gente imita aquelas pessoas que a gente considera, que a gente admira, que para nós, de alguma forma, é uma referência para a nossa vida. Então, no seu dia a dia, em alguma situação, você precisa agir e, às vezes, instintivamente, até sem elaborar muito, você se pega imitando aquela pessoa. Porque você viu ele agir de determinada maneira, numa determinada situação, e você gostou, você aprovou, chamou a sua atenção, e você tomou isso para si. E aí você também começa a imitar essa pessoa naquela situação, porque você tem aquela pessoa em alguns aspectos como uma referência para você. Quem não tem referências na sua vida aqui? Quem de nós não temos pessoas que para nós são referências e que nós imitamos ao longo da nossa vida e vamos encontrar e conhecer outras pessoas que vamos continuar fazendo esse processo, esse mesmo processo, imitando essas pessoas em algumas situações, em algumas atitudes. Muito bem. É bom quando a gente imita as pessoas naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que é justo, naquilo que é santo, naquilo que é agradável a Deus. Mas esse processo de imitação há um risco. E o risco está quando você imita alguém naquilo que não agrada a Deus. Quando você imita alguém numa atitude que não é honrosa, numa atitude que não glorifica ao Senhor, corremos um risco de imitar alguém desta maneira. E aí, quando a gente fala de imitação, a gente lembra dos nossos filhos. Nós ficamos preocupados com eles. Nós damos conselhos para eles. Nós falamos, olha, toma cuidado com as amizades, porque a gente sabe que as amizades, os relacionamentos, é uma fonte poderosa de influência por causa da imitação. E aí nos lembra também uma frase muito conhecida que nós costumamos dizer, de um ditado popular: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és também. Mas o propósito de Deus para nós no uso dessa prática da imitação é outro. Deus quer que nós imitemos pessoas para que nos tornemos mais próximos dele, para que nos tornemos mais santos, para que nos tornemos mais puros. E aí talvez você deva estar pensando e se perguntando: pastor, mas como que a prática da imitação aumenta a minha consagração, a minha comunhão a Deus, vai me tornar mais perto do Senhor Jesus, vai me levar para mais próximo dele, vai me fazer mais santo? Como que a prática da imitação aumenta a minha consagração? Guarde aí no seu coração ou na sua anotação. Em primeiro lugar, quando você decide imitar pessoas cristãs mais piedosas do que você, quando você entende que é importante você imitar irmãos em alguns aspectos da vida, que é mais experiente do que você, que é mais consagrado, que é mais piedoso, que conhece muito mais a palavra, que tem uma fé mais madura, que tem uma longa experiência com o Senhor e que você sabe que Ele pode acrescentar o conhecimento, pode acrescentar a sua consagração a Deus. Você toma essa decisão de imitar pessoas mais piedosas, irmãos mais piedosos. Por que eu estou falando isso para você? Porque é isso que está aí no texto. Observe no versículo 17 o princípio ou a doutrina da prática da imitação. Quando Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus.
E você há de concordar comigo que o apóstolo Paulo tem muito a oferecer para todos nós. Você há de concordar comigo de que o apóstolo Paulo, ele pode, sim, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua vida de consagração a Deus, ele pode nos auxiliar e fazer com que nós também sejamos mais consagrados ao Senhor, quando nós decidimos imitar o apóstolo Paulo na sua vida cristã, na sua vida com Deus. Então é como se ele estivesse dizendo para nós: sigam unidos o meu exemplo. Será que você consegue dizer isso também para as pessoas à sua volta, para os seus irmãos? Sigam o meu exemplo. É o que Paulo está dizendo para nós, porque Paulo pode nos dar esse auxílio com a sua vida cristã, a sua vida de comunhão com Deus. Ele pode nos auxiliar para que nós tenhamos uma consagração maior ainda com o nosso Deus. Mas você há de concordar que nós temos uma tendência muito forte para imitar, muitas vezes, queremos imitar personagens, pessoas que aparecem de repente nas redes sociais. É muito comum, não é? A galera mais jovem, os adolescentes, os jovens, até as crianças também, elegem os seus ícones, elegem os seus ídolos e começam a imitá-los, porque chamou a atenção em algum trejeito, em alguma fala, muitas vezes sem sentido nenhum aquela fala, sem profundidade nenhuma, e aí você passa a imitar. Nós temos essa tendência de imitar personagens de filmes e até de novelas. Misericórdia, Senhor Jesus, liberta. Queima. Nós temos a tendência de imitar cantores, humoristas, em algumas frases, em alguns aspectos, porque nos chama a atenção nesse sentido. E às vezes nós começamos a fazer isso por graça, gratuitamente. O problema é que isso pode acabar se tornando habitual. E você leva isso com você na sua vida e fazendo isso rotineiramente. E aí a pergunta: você está glorificando a Deus nisso? Com esse tipo de imitação, você está glorificando a Deus? É esse tipo de imitação que Deus quer de nós? Que Deus quer da sua igreja? Não. Deus quer que nós imitemos irmãos cristãos, piedosos, maduros, fiéis, pessoas que podem nos auxiliar e nos levar para mais perto do Senhor, para mais perto de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto para a igreja de Filipos e também para nós: sede meus imitadores. Mas, irmãos, não pense que você precisa agora então achar pastores, teólogos, pessoas que estudaram bastante. Não necessariamente temos que imitar esses irmãos que gastaram mais tempo estudando e se preparando. Muitas vezes o irmão do lado, a irmãzinha do lado, que na sua simplicidade, que não tem uma faculdade, que não fez um curso de teologia, mas é uma irmã fiel, é uma crente comprometida. É um irmão simples na sua simplicidade, mas ele é um irmão piedoso. Ele não tem um conhecimento profundo de teologia, mas ele tem um compromisso de vida com Deus. Ele tem uma fé inabalável. Ele tem um testemunho irrefutável. Ele é alguém que ama a Deus, que ama a palavra do Senhor. Ele é alguém que ama os seus irmãos em Cristo. Mas eu não estou falando que essa pessoa é um pastor, é um teólogo, mas é um irmão na sua simplicidade, mas cheio do Espírito Santo. E você tem a oportunidade de imitar esse irmão e imitar essa irmã na sua vida com Deus, no seu compromisso com Deus, e tornar-se também uma pessoa, um cristão mais consagrado, mais santo, mais puro, mais fervoroso. E muitas vezes você desperdiça essa oportunidade daquele irmão, daquela irmã que Deus colocou ao teu lado para te abençoar nesse sentido e te fortalecer, fazendo com que você também cresça, com que você seja um cristão amadurecido, com que você seja um cristão consagrado. Deus coloca pessoas assim diante de nós.
Precisamos estar atentos, precisamos abrir os olhos para não perdermos as bênçãos que Deus nos dá e que Deus coloca diante de nós. Nesse sentido, irmãos, não é só o apóstolo Paulo, mas é a igreja na sua comunhão, no seu relacionamento uns com os outros, uns irmãos abençoando uns aos outros na sua vida, no seu testemunho, no seu compromisso de vida, na sua santidade. Você pode encontrar nesse irmão e nessa irmã aspectos da sua vida com Deus que você pode imitar e que pode resultar numa maior consagração na sua vida. Mas não imite naquilo que ele peca, naquilo que ele precisa também amadurecer, crescer e ser transformado. É por isso que o apóstolo Paulo ele se coloca nessa posição e ele diz: sede meus imitadores. Mas quando Paulo fala isso, irmãos, ele está convicto de que ao você imitá-lo, você estará imitando também ao próprio Cristo. O que Paulo quer fazer com isso? Quando ele diz para nós o imitarmos, Paulo quer nos levar para mais perto do Senhor Jesus Cristo. E por que nós podemos entender assim? Porque o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, era alguém que desejava o crescimento espiritual da igreja, o crescimento espiritual dos irmãos. E nós devemos nos preocupar uns com os outros também nesse sentido. Nós devemos desejar orar e buscar e dar o exemplo nesse sentido, favorecendo o crescimento espiritual da igreja, dos irmãos como um todo também. No versículo 9 do capítulo 1 desta carta, Paulo diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda a percepção. Observe que o apóstolo Paulo era alguém que amava os seus irmãos em Cristo Jesus. E era alguém que desejava o crescimento espiritual dos seus irmãos. Por isso ele diz: sede meus imitadores. Em segundo lugar, Paulo investia no crescimento missionário da igreja. Por isso ele diz: sede meus imitadores, porque ele aprendeu isso com Cristo. Ele aprendeu que era necessário, importante, que o evangelho fosse pregado por meio dele também. E ele foi um grande pregador do evangelho, porque ele aprendeu isso com Cristo Jesus. Por isso ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aprendam comigo, sejam estimulados comigo a evangelizar, a pregar o evangelho também. E ainda, irmãos, Paulo se coloca nessa posição porque ele amava muito a igreja de Cristo. Ele amava muito os seus irmãos em Cristo. No capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos. Paulo tem saudade da igreja. Paulo ama esses irmãos, ele está distante, ele está preso, mas ele quer muito estar junto com esses irmãos, no amor de Cristo Jesus. É tão bonito isso. É tão edificante isso. Isso o que, pastor? O amor que nós podemos e devemos ter uns pelos outros. O apóstolo Paulo amava os irmãos em Cristo, amava a igreja. E ele continua no versículo 1 do capítulo 4 dizendo: amados e muito saudosos, minha alegria, minha coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, porque o apóstolo Paulo ama a igreja de Cristo, ama os irmãos em Cristo. Ele aprendeu isso com quem? Com o próprio Senhor Jesus Cristo. Como Cristo amou a igreja, como Cristo amou aos seus discípulos, como Cristo nos ama. Paulo ama a semelhança do próprio Cristo. Então, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, o objetivo de Paulo aqui é que nós, ao imitá-lo, nós estejamos imitando ao próprio Filho de Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio Cristo quer que nós o imitemos. Você lembra quando Jesus Cristo foi lavar os pés dos discípulos? Você sabe que ele fez isso para dar uma lição, nesse sentido, para ensinar os apóstolos a fazer o mesmo que ele. Aqui nesse episódio do lavar os pés dos discípulos, nós temos esse exemplo que Jesus chama os discípulos a imitá-lo. Jesus quer que você o imite.
E se tem duas coisas que resumem todo esse processo de imitação, que nós devemos imitar a Cristo, está em duas palavras: amor e obediência. Nós devemos desejar imitar a Jesus no amor que Ele teve pelo Pai Celestial. E quem sabe você possa começar a orar assim, se você não ora até aqui, você possa começar a orar dizendo: Senhor, meu Deus, me ensine a amar ao Senhor, assim como Jesus, teu Filho, te amou. Ó, que oração legal, né? Quem sabe você, desejando imitar a Jesus ardentemente no seu coração, você possa orar a Deus dizendo assim: Senhor, me ensina a te obedecer, a ser obediente à tua palavra, à semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Oração importante para mim e para você, porque nós somos chamados a imitar a Jesus Cristo. Então, no fundo, quando Paulo está nos chamando a imitá-lo, é porque Paulo quer que nós imitemos ao próprio Cristo, e na verdade esse desejo é do próprio Jesus Cristo, que nós o imitemos. Quando ele esteve aqui no mundo, quando ele veio, se encarnou e veio a obedecer a Deus, cumprir a vontade de Deus, nós devemos olhar para o seu exemplo de amor a Deus, de obediência a Deus, o Pai, e imitá-lo também nessas coisas que agradam ao Senhor. Deus se agrada quando Ele vê esse nosso esforço, quando Ele observa que nós queremos ser iguais a Cristo Jesus, porque esse é o referencial maior. Quando Paulo diz que nós devemos imitá-lo, Paulo está dizendo que nós devemos imitar a Cristo Jesus. Cristo é a medida perfeita da estatura do varão perfeito. Ele é a referência. Você foi convertido, tirado do mundo agora para ser um cristão, e o seu alvo é Cristo. Você deve imitar a Cristo. Paulo espelha Cristo. Paulo reflete Cristo. E cada cristão como Paulo, cada cristão consagrado, comprometido como Paulo, reflete a Cristo também. E quando nós imitamos esses irmãos na sua vida com Deus, nós estamos imitando a Cristo, porque no fundo é a Ele que nós queremos imitar, porque fomos chamados por Deus, convertidos por Deus, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Você entende isso? Você entende essa vontade de Deus, esse propósito de Deus para a sua vida? Deus quer que você seja cada vez mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo, no seu caráter, no seu pensamento, no seu coração, na sua obediência a Deus, no seu amor a Deus, no seu amor aos irmãos. Cada crente, cada convertido genuíno, cada cristão verdadeiro, ele deve olhar para Cristo e desejar ser cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o seu desejo? Tem sido esse desejo? Se não tem sido até aqui, que a partir de então seja esse o seu maior propósito, de querer imitar a Cristo, porque no fundo é isso que Paulo está chamando e desafiando a nós a fazermos. Pastor, quando é que a minha imitação fortalece a minha comunhão? Então, em primeiro lugar, quando você imita irmãos mais piedosos do que você, buscando se aproximar e ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a sua prática da imitação vai consagrar mais ainda você, quando, em segundo lugar, você assume esse compromisso de se deixar ser imitado pelos demais irmãos. Agora é o inverso que eu estou propondo para você. Aliás, não eu, a palavra do Senhor. Se no primeiro momento você olha para alguém e deseja imitar esse alguém para ser abençoado, agora em segundo lugar, você deve olhar para você mesmo e assumir esse compromisso de deixar-se e preparar-se para ser imitado pelos seus irmãos, abençoando a vida dos seus irmãos, ajudando os seus irmãos a serem crentes mais consagrados ao Senhor. Ora, se Paulo pôde fazer isso, nós também. Porque esse foi o desejo de Cristo para Paulo, mas também é o desejo do Senhor da igreja para mim e para você também. E por que eu trago esse segundo ensinamento? Porque Paulo também entendia assim. Paulo não desejou ele apenas ser o único a ser imitado pela igreja.
Na verdade, Paulo, com o seu ensinamento, ele investiu em mais irmãos para que esses irmãos crescessem cada vez mais, fossem cristãos mais piedosos, mais maduros e que fossem pessoas, irmãos, que pudessem agora também ser referência para os demais, se tornarem modelos para serem seguidos também pelos demais irmãos, imitados também pelos demais irmãos da igreja, nesses aspectos que ajudava a igreja também a crescer e a se fortalecer. Observe a parte final do versículo 17, quando Paulo diz assim: observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Observe aqui nesse princípio, nessas palavras de Paulo, que ele está ensinando, dizendo que não é ele apenas o único modelo para a igreja, aquele que servia como referência em alguns aspectos da vida cristã para abençoar, ajudar a igreja também a crescer. Havia outros irmãos também, outros que Paulo havia instruído, preparado, para que também auxiliasse a igreja, apoiasse a igreja, orientasse a igreja, ensinasse a igreja, não apenas com a palavra, mas também com o seu testemunho de vida, com o seu modo de ser, o seu modo de se conduzir e de agir. Então, em segundo lugar, você agora precisa entender que você é chamado a se dispor, a se colocar, a assumir esse compromisso de você ser também modelo para os demais. Modelo de cristãos que servem, na verdade, como um canal, como uma ponte que liga aqueles irmãos a Cristo Jesus. Percebe aqui a importância disso? Percebe aqui, nesse sentido, também o seu ministério, a sua vida, o seu testemunho, a sua maneira de se conduzir deve atrair pessoas, atrair os irmãos, conduzir a vida dos irmãos para mais perto de Cristo. Você não pode ser, nesse sentido, irmãos, uma barreira para Cristo, entre Cristo e a igreja. Nós, assim como Paulo, devemos assumir essa posição. A nossa vida com Deus ser uma vida tão consagrada ao Senhor, tão comprometida com Deus, a ponto dos irmãos aprenderem também conosco. A ponto de que o nosso testemunho, o nosso viver, o nosso agir possa atrair, conduzir muitos irmãos para mais perto de Cristo, para terem também as suas vidas mais consagradas ao Senhor. Para isso, meus irmãos, nós precisamos zelar pelo nosso testemunho. Aliás, o crente, de maneira geral, todo crente precisa tomar cuidado com o seu testemunho, não é verdade? Todos nós precisamos nos atentar, porque nós não podemos ser motivo de escândalo para o Evangelho, para a Igreja de Cristo, para o reino de Deus. Então Deus nos chama a também sermos referência para os irmãos, para que eles também tenham uma vida de consagração através da nossa própria vivência com eles, da nossa conduta com eles. E aí eu preciso tomar cuidado. Por exemplo, para eu não ser o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 32, quando Paulo diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Causa de tropeço. O que é um crente ser uma causa de tropeço? É ele ser uma barreira, é ele ser um impedimento entre o irmão e Cristo Jesus. É ele ser um impedimento. Isso é coisa grave, irmãos. Isso é coisa muito grave. O irmão da igreja, ao invés de ser um canal de bênção, ao invés de ser uma referência, um modelo, alguém que se deixa ser imitado para promover a consagração da igreja, dos irmãos, ele se torna um impedimento. Não pode isso. Se torna uma barreira. É isso que Paulo está dizendo aqui. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável. Paulo dá o testemunho dele aqui. Eu não quero ser uma pedra de tropeço, Paulo está dizendo. Eu faço o possível, eu faço o esforço para ser agradável a todos. Claro que aqui Paulo não está dizendo de paparicar, mas agradável no sentido de ter uma vida cristã que glorifique a Deus, não buscando o meu próprio interesse,
mas o de muitos, para que sejam salvos. É a visão do reino. A visão do reino não é uma visão egoísta, não é uma visão pessoal, que quer benefícios pessoais. A visão do crente tem que ter a visão do reino. Ele deve olhar para a igreja, não buscando o seu benefício, o seu bem próprio, mas o bem da igreja, a glória de Deus, o crescimento do reino de Deus aqui neste local. E Paulo diz, então tomem cuidado. Vocês foram chamados à liberdade em Cristo, mas não usem da liberdade para que, de algum modo, vocês venham a ser tropeço para os mais fracos da fé. Então, se você tem que deixar de comer carne, porque você comendo carne escandaliza o seu irmão, deixe de comer. Não sou eu que digo isso, é o texto aqui. Paulo está dizendo isso. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, e ele dá esse testemunho para nós aqui também. Ele diz assim, olha, se a comida serve de escândalo, Paulo diz assim, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Está entendendo a importância dessa mensagem aqui? Não olhe só para Paulo, mas agora você está ao lado de Paulo, e você é chamado a ser alguém que assumiu o compromisso de se colocar como à disposição para que irmãos imitem você. Mas para isso, você precisa cuidar do seu testemunho. E Paulo preparou pessoas que veio a ser também canal de bênçãos, que veio a assumir esse compromisso também de se colocar à disposição para serem imitados pela própria igreja também. Timóteo foi um deles. Timóteo foi um grande pastor. Nós temos uma epístola de Paulo a Timóteo, como um todo, e Paulo dá o testemunho a respeito de Timóteo. Homens honrados, cristãos maduros, cristãos sérios. Não foi só o apóstolo Paulo, foi Timóteo, foi Epafrodito. Olha o que Paulo diz a respeito desse homem, que não é tão aparecido nas Escrituras, está ali meio que escondidinho, mas olha o testemunho que Paulo dá dele. Paulo diz assim, falando para a igreja, ele escreve para a igreja, recomendando como eles deveriam receber esse irmão. Ele diz assim, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria. Honrai sempre homens como esse. Olha a palavra de peso de Paulo aqui, com respeito a um irmãozinho lá na igreja. Não é um menosprezo, mas eu estou dizendo, comparando ao apóstolo Paulo. Homens simples, cristãos como nós, simples, a nossa simplicidade também, mas que em Cristo Jesus, de acordo com o compromisso que nós temos com Deus de vida, nós também podemos dar um testemunho de tal maneira que a nossa vida também seja recomendada pelos demais irmãos da igreja, seja vista assim pela igreja também como um todo, meus irmãos. Então, cuidado com o seu testemunho, cuidado com os seus objetivos, na sua vida com Deus, na sua vida com Cristo. O que nós buscamos? Agradar a Deus ou agradar a nós mesmos? Quando agradamos a nós mesmos, nós causamos problemas na igreja, no reino de Cristo. Nós não somos o meio de bênção, a ponte que une os irmãos, que aproxima os irmãos cada vez mais a Cristo. Nós somos aquilo que separa. Olha o que Paulo diz no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória. Quando a gente vive no meio da igreja, na vida com Deus, não só na igreja, no trabalho, em casa, e nós temos uma visão egoísta, nós somos voltados para a nossa própria existência, para o nosso próprio eu, nós não unimos, nós desunimos. Nós não promovemos o crescimento da igreja, dos irmãos, da família, nós espalhamos e não ajuntamos. Paulo está dizendo, nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E nesse sentido, de novo, nós pegamos o exemplo do próprio Jesus, quando ele vai dizer, nesse mesmo texto, do exemplo da humildade, é que ele diz assim, eu vos dei o exemplo. Jesus dizendo isso para nós. Eu vos dei o exemplo com um objetivo, para que como eu fiz, façais vós também. Seja um exemplo para a sua igreja. Seja um canal de bênção para os seus irmãos.
Se coloque nessa posição, nesse compromisso de alguém que zela pelo seu testemunho, que zela pela sua conduta cristã, que zela pelas palavras que fala, para não escandalizar a igreja, que paga o preço, sofre o dano por amor a Cristo, por amor à igreja, para o crescimento da igreja. Você abre mão de coisas que muitas vezes você ama e que não necessariamente é pecaminoso, mas por causa do irmão fraco na fé, você abre a mão seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, e agora você, fazendo isso, se coloca na posição também de ser exemplo para a igreja, promovendo a unidade, promovendo o crescimento, promovendo a comunhão, promovendo a consagração de uma igreja que será cada vez mais fortalecida e que cada vez mais glorifica a Deus onde ela está. Entende isso? E a importância desse ensinamento também do apóstolo Paulo aqui, nesta noite, eu estou falando para você então, a respeito dessa doutrina da imitação. Quando a prática da imitação, então, aumenta a nossa comunhão. Quando você segue e aprende com irmãos mais piedosos que você, o apóstolo Paulo, por exemplo. Segundo lugar, quando você entende que isso é tão importante, que agora você quer fazer igual Paulo. Você se coloca como também um cristão disposto para a igreja e para as pessoas à sua volta, para que eles copiem o seu exemplo, imitem a sua vida com Cristo, uma vida de compromisso sério, de testemunho verdadeiro, de verdadeiro cristão diante do Senhor, que você se coloca para também abençoar e auxiliar os seus irmãos a ter uma vida consagrada ao Senhor. Mas tem uma terceira lição que eu quero que você guarde ainda no seu coração. Pastor, quando é então que a imitação, a prática da imitação, favorece ou aumenta a minha consagração? Quando, em terceiro lugar, você decide parar de imitar quem te afasta de Cristo Jesus. Os dois primeiros, você busca, imitar e se colocar para ser imitado. A terceira lição aqui é você deixar de imitar. Imitar quem, pastor? Imitar pessoas e muitas vezes até irmãos da igreja. Preste atenção. Imitar pessoas e irmãos da igreja que, ao invés de favorecer a sua consagração a Deus, favorecer a sua vida de comunhão com o Senhor, eles te afastam de Deus. Porque são pedras de tropeço e rocha de escândalo. Olha que coisa grave Paulo está ensinando para nós, e ele está escrevendo para a igreja e falando para os irmãos nesse sentido. O versículo 18 do nosso texto, se você já fechou, abre aí para você acompanhar. Ele diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Veja que Paulo está escrevendo para a igreja, dizendo: muitos andam entre nós, igreja. O contexto da igreja. E aqui é a igreja de Filipos. E ele diz o que destes que ele escreve? Ele diz assim: eu digo para vocês até chorando. Paulo não tem prazer em dizer isso, alegria em dizer isso. Ele fala com amargura, tristeza no coração. Ele diz que estes são inimigos da cruz de Cristo. Pastor, é possível na igreja ter pessoas que se dizem crentes, mas que no fundo são inimigos da cruz de Cristo? O que é ser inimigo da cruz de Cristo? É ser inimigo de Cristo. Então, isso não é ser cristão, é ser anticristão. É ser anticristo, percebe? Isso é possível de acontecer na igreja de Cristo? E aí Paulo diz, versículo 19, o destino deles, por isso Paulo fala chorando, o destino destes é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, vivem para o seu próprio estômago, para os prazeres, vivem para si e não para a glória de Deus e nem para o bem da igreja, embora estejam na igreja e se digam cristãos, seguidores de Cristo. E a glória deles é a sua própria infâmia, a sua própria vergonha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, Mas, irmãos, o próprio Jesus já havia trazido esse ensinamento.
A igreja de Cristo na terra, a igreja visível de Cristo na terra, ela é a igreja do trigo. Ela é a igreja que nasceu com o trigo que foi plantado. O Senhor Jesus semeou a semente. O Senhor da seara. Lembra dessa parábola? Mas aí o que aconteceu? Ele diz que o semeador semeou o trigo, a semente, mas à noite veio o inimigo daquele semeador e semeou a semente do joio no meio. E agora a igreja cresceu, floresceu, o trigo cresceu e floresceu, mas aí os trabalhadores foram lá no campo e observaram que não havia só o trigo. Havia também o joio. E agora eles voltam para o seu Senhor e ele diz assim: Senhor, o que aconteceu? O Senhor plantou o trigo, mas agora nós encontramos também o joio. E o pior é que o joio cresceu também junto com o trigo. E o que o Senhor quer que a gente faça? Nós podemos ir lá e ceifar o joio e jogar fora para ser queimado. Não. Não façam isso. Isso será feito no dia da colheita. Qual é a relação dessa parábola com a igreja? É esta a aplicação. Na igreja tem o trigo, na igreja tem o joio. Na igreja tem os cristãos genuínos, mas na igreja é possível ter falsos cristãos que se declarem cristãos e não são. E o que o apóstolo Paulo está dizendo nessa última lição que eu estou trazendo aqui para os irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos tomar a decisão de parar de imitar, de não imitar quem te afasta de Cristo. Então, se você se relaciona com alguém que você, nesse relacionamento, é separado da comunhão com Deus, quebra a sua consagração a Deus, este irmão, essa pessoa, ela não está contribuindo para o seu crescimento espiritual, a sua consagração de vida ao Senhor. Se você não conseguiu, depois de várias tentativas, exortando esse irmão, essa irmã, a mudar de hábitos, de conduta anticristã dentro da própria igreja, se você já exortou, se você já chamou um outro irmão e aconselhou, se você já trouxe o caso até para os presbíteros da igreja e nada foi mudado, então o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos imitar pessoas que nos separam da comunhão com o Senhor, que nos afastam da presença do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos, isso tem a ver com o belo ensinamento do Salmo 1. Você se lembra do Salmo 1? O Salmo 1 diz: bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então eu quero ir um pouquinho mais além, e ir para fora das portas da igreja, porque muitas vezes isso não acontece dentro da igreja, mas é possível que esteja acontecendo com você fora da igreja. É possível que você esteja se relacionando com pessoas não cristãs, com pessoas que se enquadram perfeitamente no capítulo 1, no Salmo 1, com pessoas que não está favorecendo a tua comunhão com Deus, com pessoas que está influenciando você para o caminho do mal, e que você está correndo risco, e quem sabe você até está em pecado, porque você está se relacionando com pessoas, imitando pessoas que não têm nenhum compromisso com o Senhor Deus. A palavra de Deus diz então: pare de imitar essas pessoas, se afaste de pessoas que te afastam do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu estou me relacionando com ela porque eu estou querendo evangelizar ela. Você já conseguiu evangelizar? Você já cumpriu a sua missão?
Ela foi alcançada, ela aceitou, ela mudou de vida? Se não, pare. E não seja impedido de crescer, se fortalecer, se consagrar cada vez mais ao Senhor com a tua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque há propósitos claramente bem definidos e bem distantes, diferentes, entre o verdadeiro cristão e entre o não cristão, ou falso cristão, o que não é cristão também. Paulo já disse aqui, que os que não têm compromisso com Deus, eles não vivem para Deus. O seu propósito não é a glória de Deus. Qual é o alvo? Qual é o propósito da vida das pessoas que não são convertidas, que não seguem a Bíblia, que não obedecem à palavra de Deus? Vivem para si mesmas. Vivem para o seu próprio orgulho, para a sua própria vanglória. A pátria dessas pessoas é aqui, esse mundo. Ora, qual é a diferença dos cristãos? Paulo diz aqui nesse texto, versículo 20 do capítulo 3, a nossa pátria está nos céus. A sua pátria está na terra ou está nos céus? Paulo diz que a pátria do verdadeiro cristão, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que você precisa se atentar. Quem são os seus amigos que você está imitando? Quem são as pessoas que você tem imitado? E nesse processo de imitação, você está imitando pessoas que te separam de Cristo, que te afasta de Cristo, que você, ao sair da presença delas, você está com a mente cheia de pensamentos pervertidos, você está com o coração cheio de desejos pecaminosos, e que você começa a replicar isso, e que você começa a produzir isso, e que você leva isso adiante, criando você mesmo uma barreira entre você e o próprio Deus, entre você e o Senhor da igreja. Meus irmãos, Paulo diz, acautelai-vos. E ele fala 3 vezes essa palavra aqui. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. É possível que você conviva no meio do povo de Deus e alguns se digam cristãos, mas que na verdade são pedras de tropeço. Mas além disso, é possível que você conviva com pessoas lá fora, que você escolheu para ser referência para a sua vida, modelo. Mas é um modelo que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus e que, portanto, não te leva para mais perto de Deus. Muito ao contrário, te afasta de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, deixe de imitar essas pessoas. Deixe de seguir essas pessoas. Meus irmãos, quando que a prática da imitação fortalece a nossa consagração? Em primeiro lugar, eu disse, quando você imita pessoas consagradas, piedosas. E nós temos muitos à nossa volta, nós temos muitos na própria Escritura que nós devemos seguir e imitar. E nós temos o próprio Cristo que nós devemos imitar sempre para que a nossa vida com Deus seja fortalecida cada dia mais. Mas em segundo lugar eu disse para você que essa prática da imitação, ela fortalece também a nossa consagração quando nós nos colocamos à disposição da igreja, zelando pelo nosso testemunho, pela nossa vida cristã, para que também sejamos imitados por eles. Nós também nos consagramos mais ao Senhor e permitimos que os irmãos também consagrem a sua vida por meio do nosso testemunho. Um testemunho também genuíno, um testemunho cristão. E em último lugar, você deve tomar essa decisão. Por mais difícil que seja, mas se você está imitando alguém que te separa de Deus, que quebra a tua comunhão com Deus, a exaltação da palavra de Deus é: pare, deixe de imitar essa pessoa que te afasta do Senhor. E que você e eu possamos, com todo esse processo, buscar esse propósito de termos a nossa vida cada vez mais consagradas ao Senhor em todo o tempo para a glória dele. Amém.